Olá, boa tarde, tudo bem? No programa de hoje vamos conversar com um dos principais jogadores de pôquer do mundo e descobrir como fazer parte de um grande time. Vamos aprender ainda algumas expressões comuns no universo do pôquer. E para começar, a equipe do canal do Pôquer esteve presente no maior torneio de pôquer da América Latina, o Brazilian Series of Poker, realizado em São Paulo no final do último mês. Vamos ver mais um pouquinho de como foi a primeira etapa do BSOP de 2018. Confira também a entrevista exclusiva com Rafael Moraes, um dos melhores jogadores brasileiros da atualidade. Aqui no BSOP encontramos um dos maiores nomes do pôquer nos últimos tempos, Rafael Moraes. Obrigada pela entrevista, acabou de jogar ali o Main Event, saiu um dos campeões, ficou em terceiro lugar. Como é que foi essa mão aí nessa jogada? É muito legal o Main Event porque é sempre o torneio mais importante da série e eu nunca tinha feito uma mesa final do BSOP em si, do Main Event, e foi muito maneiro. Tipo, eu fiquei short uma bela parte da mesa final e consegui trabalhar bastante, até que agora no three-handed eu perdi as e 8 para a par de valete, não bateu as e a gente se despediu em terceiro lugar. Mas hoje você é um dos principais nomes do pôquer no Brasil, já ganhou grandes torneios, até mesmo internacional. Como é que é para você, um cara novo, apenas 26 anos, começou a jogar com 18, já está no topo do ranking, assim, super reconhecido? Cara, eu não vejo tanto esse lance da idade assim. Eu penso que eu trabalho muito e me dedico horas e horas há 8 anos, então é muito gratificante de todo mundo gostar de mim e de eu ter bastante pessoas me acompanhando, é muito gostoso, mas esse lance da idade é algo que ok, eu olho, às vezes eu dou aula para as pessoas mais velhas, muitas vezes, né, mas eu acho que no poker isso é normal, a maioria dos melhores jogadores são mais novos. Você faz parte do time da Forbet e como é que é para você fazer parte dessa equipe? O que isso é importante para você? Cara, o Forbet ele é o maior celeiro de craques do mundo, assim, eu diria. A gente tem o time há 8 anos e a gente, cara, acho que 90% dos jogadores brasileiros já passaram pelo Forbet, já tiveram aulas conosco e já evoluíram bastante o potencial. Então, o Forbet, assim, ele é tudo. Na real, sem ele, tem grandes chances do poker ser bem menor no Brasil, assim. Óbvio que existem muito mais coisas importantes, mas o Forbet ele ajudou bastante no aumento do poker online no Brasil. Quando foi que você resolveu se tornar um jogador profissional de poker? Cara, eu estava fazendo cursinho e aí eu comecei a jogar mais. Até que eu comecei a estudar e ter alguns bons resultados, colocar dinheiro em casa. E aí foi algo meio que natural, não teve uma grande assim, vou parar e vou jogar e vou viver de poker. Foi algo que eu comecei a ganhar e aí depois de já ter ganhado, de já ter um bankroll grande, aí que eu falei, vou seguir trabalhando porque eu acho que eu consigo viver bem disso daqui. Fala um pouquinho sobre o que você achou dessa edição do BSOP, como é que foi para você participar, chegar numa final? O BSOP é sempre legal, né, cara? Ainda mais que eu sou de São Paulo, aqui em casa, assim, eu me sinto em casa com meus amigos, off-poker vindo me assistir, os meus sogros, tipo, junta bastante gente legal. E, é melhor ainda chegar no evento principal, né, pela primeira vez. Tendo a torcida aqui, mais responsabilidade ou não? Ficou tranquilo? Cara, eu fico bem tranquilo porque eu já tenho bastante experiência, mas a vontade de ganhar ela era maior porque tá todo mundo aqui ao vivo e ia ser
bem legal, assim, ser o campeão. Mas o terceiro lugar eu tô bem feliz também, pô. Eu passei por 1.100 pessoas, né? Não dá pra desmerecer o meu resultado. Muito obrigada pela entrevista e sucesso para você. Valeu, obrigado. Na última semana, conhecemos a história de jogadores de pôquer com deficiência e percebemos quanto o esporte é importante para a inclusão social. E você pediu, se emocionou e o canal do Pôquer vai reprisar a matéria para você. Confira. Lucas é atleta paralímpico de bocha e tem paralisia cerebral. Mas se engana quem pensa que ele não tem cartas na manga. Jogador de pôquer há uns 3 anos, ele não dá trégua para os amigos que fizeram questão de levá-lo para conhecer a maior casa de pôquer da América Latina. Lucas, fala um pouquinho pra gente do seu envolvimento com o pôquer. O que você mais gosta? Ele é um esporte que trabalha muito a mente. Como é que você consegue lidar com essa questão de ter esse raciocínio muito lógico? Um dos fatores que me fascina no pôquer é a capacidade de leitura, tem um raciocínio, trabalhar muito o raciocínio, trabalhar o raciocínio como um todo, porque você tem que pensar simultaneamente em várias coisas, com as cartas que você tem na mão, com as possibilidades que pode bater na mesa, por isso é um jogo fascinante. E é um jogo, como você falou, que ele trabalha muito o raciocínio. Para você que tem uma paralisia, como é que você lida com isso? Você se sente incluído nesse ambiente na mesa com tantas pessoas diferentes? Sim, eu me sinto incluído. Não só no pôquer, mas para a sociedade. Mostrando para a sociedade que existe vida. Mesmo com deficiência, existe vida. Não 100% normal como vocês, mas se tivermos um apoio que eu tenho da casa e dos amigos, a gente consegue ir muito mais longe. É emocionante ver a superação e como o esporte inclui e aproxima as pessoas. No próximo bloco, vamos entender como funciona o maior time de pôquer do mundo. Não perca! Com fabricação própria, a Real Pôquer garante produtos de alta qualidade, design exclusivo e soluções práticas. Com um novo jeito de produzir e atender, oferecemos produtos personalizados para cada cliente.
Em qualquer lugar que você esteja, monte você mesmo os seus produtos em nossa loja online com alguns cliques. A gente tem fichas, cut cards, mesas, diversos produtos que a Real Poker fornece pra gente, confia no trabalho da Real Poker e utiliza os produtos deles em todas as nossas etapas. Sabemos que somos mais do que uma fábrica de artigos. Somos uma fábrica de momentos emocionantes e transformadores de ambientes. Real Poker, levando a emoção do poker para todos os cantos do Brasil e do mundo. O sonho de muitos jogadores é entrar para um grande time profissional de pôquer. Mas como funcionam os times? Como ser selecionado? A gente foi atrás das respostas e você confere agora uma entrevista exclusiva com o diretor do maior time de pôquer do mundo, Forbet Team. Times de pôquer, como funcionam? Como entrar num time de pôquer? Para que servem? A gente vai conversar sobre esse assunto com o Marcos Schetti. Obrigada pela entrevista. Primeira coisa, você que é sócio-diretor da Forbet, uma das principais empresas de times de pôquer, como é que funciona o time? Qual que é o objetivo dele? A gente criou esse conceito 10 anos atrás. A ideia era juntar um pouco a ideia de bancar jogadores para jogarem online, enquanto ao mesmo tempo dávamos aulas para preparar esses jogadores para jogarem em níveis mais altos do que eles jogavam. Então, poker é um esporte individual, uma atividade individual, então o conceito de time está relacionado a essa ideia de você formar um grupo onde esses jogadores evoluam juntos, tendo aulas geridas pelos instrutores ou pelos diretores do time e ao mesmo tempo bancados pelo time para jogar os torneios mais caros e tudo mais. E como é que funciona a Forbet? Nesse sentido, ela auxilia dando aulas e também nessa questão de auxiliar, escolhe alguns jogadores, não é todo mundo que entra. Claro. Exatamente. Dando aula, o que é o nosso principal diferencial, a gente é tido como um dos times mais técnicos de todo mundo, né? E então acaba que, mesmo havendo o suporte financeiro, o jogador procura o time muito mais para ter acesso a um grupo que está dominando o jogo hoje em dia, que tem a parte técnica do jogo dominada e obter esse conhecimento, teoricamente, de graça, do que para ter alguém bancando ele em si. Porque todo mundo tem um tio, um pai que, vou bancar você e tudo mais. Mas é muito diferente você jogar sozinho em casa ou você fazer parte, não só tendo acesso aos instrutores, mas também fazer parte de um grupo com outros jogadores que estão buscando o mesmo que você. Isso ajuda muito na evolução. Os times, eles são indicados apenas para quem quer buscar a profissionalização ou não? Não, eu acho até que um time como o Forbet acaba escolhendo muito bem os jogadores, né? Como a gente tem uma procura muito grande de jogadores já talentosos, que tem algum tipo de bom resultado, a gente se permite escolher, porque, como você falou, não tem vaga para todo mundo. Então, na verdade, o jogador não pode escolher fazer parte de um time, é o time que escolhe o jogador. Exato, o jogador até escolhe, porque tem muito time de pôquer no Brasil, então eles escolhem um pouco de acordo com as características de cada um, mas o time, no final das contas, é quem tem a palavra final, se vai entrar ou não. E o que acontece é que a gente tem no Forbet jogadores que não são exatamente só profissionais, mas é óbvio que a gente busca quem pode se dedicar ao máximo possível para não só realizar o lucro no jogo com a capacidade que ele tenha, como também para evoluir mais rápido, né? Então, se você tem ali aquele cara, Pedrinho tem 6 horas livre por dia e Joãozinho tem 10, 12, o Joãozinho vai ter preferência. Então, a gente acaba priorizando esse tipo de pessoa. Mas a gente fala muito que o poker pode também e deve ser um jogo recreativo. Você pode estudar e jogar, às vezes, pensando até em ganhar dinheiro, mas tendo outra atividade, tendo faculdade, é perfeitamente possível. E qual que é o processo para uma pessoa conseguir entrar em um time de pôquer? No caso do Forbet, que é o nosso caso, a gente faz 2 processos seletivos por ano. Então, no início do ano, em janeiro e em julho, a gente abre vagas em 2 das nossas turmas para cerca de 50 a 60 jogadores, que é quando encerra o contrato da turma anterior, um ano depois. Então abrem-se essas vagas novas e aí a gente recebe inscrições do Brasil inteiro. Costuma ser muita gente, a gente acabou de fazer uma e foram quase 5 mil pessoas. Pra você ter ideia, de 40 a 50 vagas, a gente escolhe dentre as 5 mil. E é um barato assim, o processo de avaliar todo mundo, ver tanta gente
interessada e talentosa, tantos potenciais craques para o futuro, a fim de entrar num time como o Forbet. Outros times têm seleção aberta todo o tempo. Então, quem tiver a fim de tentar uma vaga em algum time, o que eu sempre recomendo é não escolher aquilo que você falou. Porque como a decisão não é sua, né? Quanto mais times você se inscrever, mais chance você vai ter de algum deles te chamar. E aqui no Brasil a gente tem cerca de 100 times de pôquer, hoje, de sit and go, de torneio. Então, mesmo os jogadores mais iniciantes, se inscrevendo em todos esses, acabam conseguindo uma vaga em algum desses. E como é que funciona a questão da rotina desse jogador? Ele sendo escolhido. Você falou que tem gente do Brasil todo que se inscreve. As aulas são online. Como é que funciona essa consultoria, né, junto a esses jogadores? No caso do Forbet, é o modelo praticado pela maioria dos times, até porque é uma curiosidade, eu falo com o maior orgulho, e isso, nós fomos o pioneiro no mundo nesse conceito. 10 anos atrás a gente criou isso quando não existia. Então a razão de existirem todos esses times aqui no Brasil, eu gosto de pensar que é por nossa causa, assim, né? Pelo fato da gente ter desenvolvido uma história de sucesso e outros viram que poderiam replicar aquilo. Muitos jogadores que saíram do Forbet criaram seus próprios times, então são modelos muito parecidos, né? Com algumas pequenas diferenças. E 100% online. Então, todos esses casos e times que eu citei são de instrutores que dão aulas por Skype ou por outros aplicativos que permitam um jogador de qualquer lugar do Brasil participar de todas as aulas. O jogo, na maioria das vezes, é online. Eventualmente a gente traz jogadores para o BSOP ou outros torneios ao vivo, mas o grosso é online. E a rotina, no nosso caso, a gente não é tão exigente assim de tem que jogar todo dia ou dia tal. A gente deixa o jogador fazer a sua própria rotina. A gente é bem exigente de uma forma geral, mas dando essa flexibilidade que é o grande barato do poker, né? Você poder definir seus próprios horários, jogar na hora que você está mais disposto, enfim. Ou seja, tem que ter o compromisso, mas tem a flexibilidade. Disciplina, a gente exige que ele tenha disciplina, mas sem ser aquela coisa regradinha, assim, de tem que ser terça, quarta, quinta. Então a gente tem muitos jogadores que jogam, por exemplo, de terça, quarta, quinta, sexta, descansa no sábado, aí joga no domingo e descansa na segunda, sabe? Outros já preferem descansar na sexta e jogar no sábado, outros gostam de jogar na segunda. O online tem uma coisa do domingo, assim, que é um dia com premiações muito grandes. Então esse é um dia que o ideal é que todo mundo jogue, sabe? Mas tem os jogadores que já gostam do futebol, aí querem ir assistir seu time favorito jogar e aí passa um pouco ali o domingo. Mas em geral é isso, é de terça a sexta, folgando a segunda e o sábado, ou às vezes a sexta e o sábado. Vocês têm quantos jogadores hoje? Hoje são mais de 200, eu nem sei te precisar exatamente quantos. A gente está abrindo uma turma nova agora, provavelmente a gente vai para 230, 240, com esses novos que vão entrar. Mas hoje a gente tem ali cerca de 200. E para quem está acompanhando a gente agora e quer participar de algum time, você falou que precisa de passar por um processo seletivo. O que vocês avaliam nesse processo para a pessoa que está acompanhando com a gente pensar em se preparar para uma próxima seletiva, já que a de janeiro já passou? Eu não vou falar exatamente do Forbet, porque eu acho que a dica tem que servir para os times de uma forma geral. Mas a principal dica eu vejo muito jogador cometer esse erro de olhar para si próprio e pensar, eu sou um grande potencial, eu tenho muito tempo livre, eu tenho muita vontade, eu acho que eu tenho um certo talento para o jogo, eu adoro jogar, então eu vou esperar a oportunidade que um time possa me dar para eu transformar isso em realidade. Não espera, porque ao mesmo tempo que eu acredito que os times ajudam muito a carreira de um jogador, e um jogador que queira se transformar em um profissional deva cogitar jogar por um time, vai ser muito mais fácil ele conseguir isso. Como eu falei, o poker é um jogo individual, então não necessariamente você precisa de um time. Em outros lugares, em outras culturas, em outros países, a gente não tem essa cultura do time tão forte como tem aqui no Brasil. Então, fora do Brasil, os jogadores desenvolvem sua carreira individualmente. E aqui, ao mesmo tempo que os times cresceram muito, isso é muito legal, eles geraram nos jogadores a percepção de que ele tem que esperar um time dar uma chance, sabe? Não é verdade. Então, o jogador que acredita ter o potencial, vai lá, senta no computador, transforma isso em realidade, porque quando você fizer isso, todos os times vão querer. E aí você vai ter ali um volume de jogo já maior, você vai ter alguns resultados, você vai ter um nível de jogo mais bem desenvolvido. Enquanto se você for um iniciante esperando, você vai disputar com milhares de outros iniciantes e fica bem mais difícil. Você pode até conseguir uma vaga ou outra pelo seu potencial maior,
sua inteligência, tempo livre, ou seja o que for, mas se você, por conta própria, colocar isso ali na prática o mais cedo possível, você vai sair na frente de todos esses. Qual que você dá a dica, então, para os nossos telespectadores de Goiás que querem, então, entrar nesse mundo da profissionalização do pôquer, até mesmo ir para um time? Eu acho que assistir cursos de pôquer é um bom caminho para quem é iniciante, principalmente. Não falo isso em causa própria, a gente tem cursos de pôquer, mas não é o nosso principal negócio. E A gente tem o nosso bloco aqui de educação do pôquer, então você pode conferir. Toda semana tem dica nova, novas jogadas, então confere aqui com a gente também. também, claro. Mas eu ia dizer que tem muito material bom disponível, tanto em cursos pagos, como material gratuito também. Então, fuça, cata aí que você vai achar muita coisa boa, canais no YouTube com bastante coisa em vídeo, e-books. Então, uma vez iniciado no jogo através desse material, acho que procurar um time passa a ser o melhor caminho mesmo. Muito obrigada pelas informações e sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns para vocês também. Obrigado pelo convite. E aí, anotou as dicas? Então estude, fique atento às datas das seletivas e boa sorte! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Todasso, eu sou campeão brasileiro de pôquer e a dica que eu tenho para dar para você que está querendo começar é simplesmente vai lá e joga, sabe? O mesmo torneio que vale $1 milhão, o mesmo jogo que o pessoal está jogando caro, é o mesmo jogo que você pode jogar valendo 1 centavo ou 0 com seus amigos. Então vai lá, joga, tenta aprender o jogo e depois, quando estiver mais firme e mais seguro, vem aqui pro BSOP e vem jogar com a gente. E você pode aprender mais aqui no canal do Pôquer, tá bom? Um abraço, até mais! Com fabricação própria, a Real Pôquer garante produtos de alta qualidade, design exclusivo e soluções práticas. Com um novo jeito de produzir e atender, oferecemos produtos personalizados para cada cliente. Em qualquer lugar que você esteja, monte você mesmo os seus produtos em nossa loja online com alguns cliques. A gente tem fichas, cut cards, mesas, diversos produtos que a Real Pôquer fornece pra gente, confia no trabalho da Real Pôquer e utiliza os produtos deles em todas as nossas etapas. Sabemos que somos mais do que uma fábrica de artigos. Somos uma fábrica de momentos emocionantes e transformadores de ambientes. Real Pôquer, levando a emoção do pôquer para todos os cantos do Brasil e do mundo. Agora é hora do nosso quadro educacional sobre o pôquer. Vamos às dúvidas dos telespectadores sobre o programa da última semana sobre Texas Hold'em. Fala galera, meu nome é Gustavo Sampaio, sou conhecido no pôquer como Kaká Gustavo Kaká, sou jogador profissional de pôquer e coach e vamos às perguntas da semana. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rinaldi, eu falo da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais e acompanho o canal do pôquer através do site PUC TV e gostaria de mandar uma dúvida. Eu ouço sempre falar da jogada float, gostaria de saber o que é essa jogada. Abraço! Fala Rinaldi, Poços de Caldas, Minas Gerais, maravilha, então vamos à resposta da sua pergunta. Antes de a gente falar especificamente do float, vamos entender onde é que ele acontece.
O float é uma técnica que acontece no pós-flop, depois que bateram as 3 primeiras cartas, ok? E ela é uma técnica baseada quase que exclusivamente na matemática do poker. Como assim, Cacazinho? É o seguinte, o seu adversário, né, ele vai acertar um par ou melhor no flop em cerca de 34% das vezes. Vamos colocar 30 para arredondar. Então 30% ele acerta alguma coisa, 70% ele não acerta nada. E aí surgiu a técnica do float. Como os nossos adversários estão acostumados a quase sebetar quase 100% das vezes no flop, isso quer dizer que 30% é verdade, de fato ele acertou alguma coisa, só que 70% ele não acerta nada. E aí você vai dar o primeiro call. Sabe, vou dar o primeiro call na c-bet dele sem absolutamente nada. É interessante que você tenha um mínimo de equidade. O que seria equidade, Cacazinho? Equidade é a chance de você melhorar a sua mão, turn e river, por exemplo. Mas isso não impede você dar o primeiro call mesmo que você não tenha nada. Então você vai lá e dá o primeiro call. Bate o turn e ele dá check. Pronto. Esse check que ele deu no turn é um indício que aquela c-bet que ele tinha feito lá no flop era uma c-bet por blefe. Então agora você beta o turn, ele folda e a gente puxa. Tá claro, Rinaldi? Muito obrigado pela pergunta. O jogador da posição do TG1 abre um raise para 424 fichas, ou seja, um aumento. Eu acabo efetuando o call da posição do botão com 5 e 4 de ouro, ou 5 e 4 suited, como a gente chama no poker. O small e big foldaram. Bateu o flop e o vilão do TG+1 continua apostando. Ele faz a continuation bet, continuação da aposta, a famosa c-bet. E a gente aqui vai aplicar o float. Repare que nessa situação eu tenho um mínimo de equidade. Eu estou aqui para um gut shot, que a gente chama no poker mais comumente de broca, né? Se bater um 3 aqui, por exemplo, a gente faz uma sequência de 2 a 6, que seria uma mão bem forte. Então acaba efetuando o call. O turn trouxe um 8 e ele vai dar o check da mesa. Bem, esse check dele é um indício que aquela c-bet que ele tinha feito lá no flop era uma c-bet por blefe. Então agora a gente aposta no turn, ele folda e a gente puxa esse pote. Tá claro? Fala galera do canal do Poker, belezinha? Aqui é Leandro Jerônimo de Santo André, São Paulo. E eu gostaria que vocês comentassem sobre o conceito de 3-bet light. É isso aí, valeu, um grande abraço. Fala Leandro Jerônimo, Santo André, São Paulo, maravilha, excelente pergunta e vamos à sua resposta. Primeira coisa, vamos entender o que é o 3-bet. O 3-bet é a terceira aposta no pré-flop. Muitos jogadores não sabem, mas o Big Blind é considerado a primeira aposta do pré-flop no poker. Logo em seguida vem um raise, que é considerado o aumento, e aí depois a 3-bet, que é considerado o realmente. Então o 3-bet é a terceira aposta do pré-flop. Beleza, agora o que significa o termo light? O termo light quer dizer que a sua mão era uma mão marginal, é uma mão light. O seu 3-bet é um 3-bet por blefe, cuja sua maior intenção é fazer o seu vilão largar a mão dele e você já recolher esse pote no pré-flop. É um 3-bet do qual a sua mão não tem um valor muito forte, não é com as, com rei, nem com dama-dama, nem algo desse sentido. É simplesmente uma mão de blefe, cujo seu maior objetivo é fazer o seu vilão foldar e você recolher esse pote. Tá claro, Leandro Jerônimo? Muito obrigado pela sua pergunta. A mesa vai rodando em fold até a posição do MP, que abre um raise. Hijack folda, cutoff folda. A gente está com 10 e 8 suited, né? 10 e 8 de ouro na posição do botão. E eu resolvi aqui aplicar o 3-bet light, né? Um 3-bet por blefe, cujo objetivo central é fazer o meu vilão foldar, né? Largar a mão dele e a gente já recolher essas fichas existentes aqui no pote, certo? Caso ele me dê call, eu ainda tenho uma mão que tem uma desenvoltura honesta no pós-flop, certo? Então, apliquei aqui a chamada 3-bet light. Ele acabou foldando e a gente recolheu esse pote. É isso aí então, galera. Muito obrigado. Um abraço. É isso então, muito obrigado pelas perguntas e não deixe de tirar suas dúvidas através das nossas redes sociais e também pelo WhatsApp. É isso então, um abraço. Participe você também do canal do Poker. Envie as suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp. Você também pode ficar por dentro da nossa programação pelas redes sociais do canal do Poker e assistir todos os vídeos no nosso canal do YouTube. Não perca nada! E hoje o nosso especialista vai trazer mais dicas importantes sobre a modalidade mais popular do mundo do poker, o Texas Hold'em. Cacazinho, dá uma dica pra mim? Fala galera, a diquinha de hoje é a seguinte, é interessante que você equilibre muito bem as suas jogadas, que você faça a mesma jogada por valor e por blefe também.
para que o seu adversário não saiba com que mão que você tem naquele momento, naquela determinada jogada. Se você tribeta, por exemplo, com As, com Rei, com Dama, que são tribetes por valor, é interessante que você tribete também por blefe, para que ele não saiba o que você tem naquela situação. Interessante utilizar isso também no pós-flop. Se você dá um check raise flop com uma trinca, é interessante você check raise flop com algumas mãos de blefe também. Então a dica de hoje é o seguinte, tente equilibrar suas jogadas, para que não fique fácil a gente identificar a forma que você joga. Valeu? É isso então, a dica de hoje, família. Um abraço. Bacana demais, né? E cada semana vamos aprendendo mais um pouquinho. Ah, e temos um canal exclusivo para você enviar suas dúvidas. Anote aí o nosso WhatsApp e no próximo programa vamos trazer todas as respostas. E na semana que vem vamos iniciar um estudo super detalhado sobre o Texas Hold'em. Nosso especialista, o Gustavo Sampaio Kaká, apresentará um módulo especial a cada semana, trazendo um conteúdo gradual e didático. Aprenda ou aprimore seu jogo. Tudo isso e muito mais aqui no canal do Poker. Agora é hora de saber as últimas notícias do mundo do poker. Vamos lá, Brasília com Cadu. Oi, Cadu, boa tarde. E aí, quais as novidades? Boa tarde, galera do canal do Poker. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Estamos aqui nesse momento diretamente do lounge da P2W, onde no quadro Novidades da Semana, trazemos para você, Rogers, um dos sócios da P2W, que vai falar para vocês qual é essa novidade. Manda, Rogers. Sim. Primeiramente, agradecer muito o Cadu, Flávio, o pessoal do canal do Poker que eu tive a oportunidade de conhecer, pela oportunidade desse espaço. E convidar você, amigo que está assistindo a gente agora, fazer como o Cadu, vir visitar o P2W, mas agora você tem mais um excelente motivo. O P2W vai dar para você a maior promoção da história que um clube de poker já fez. É um rakeback de R$100 mil, que vai ser dado na forma de 2 torneios. Um já agora, em abril, de 22 a 24 de abril, você concorre a R$50 mil. E um 4 e 5 de agosto, onde você, conforme joga e se diverte no clube, acumula cupons para um torneio onde vai ter um carro para o campeão e mais uma enorme premiação para a mesa final inteira. Espero que vocês gostem. Maravilha, galera, é isso aí. Então, olha só, independente de qualquer coisa, não é só para jogador de cash game, também não é só para jogador de torneio. É para todo mundo que pisar dentro da P2W e se divertir de alguma forma, beleza? Exatamente. Um abração para todo mundo, tamo junto, curtem, compartilhem e qualquer dúvida que tiverem, lá nas redes sociais do canal do Poker. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço enorme, pessoal, sejam bem-vindos. Tá certo então, obrigada, bom fim de semana para você, até semana que vem. Oi pessoal, meu nome é Luan Trindade, eu sou presidente da Federação Brasiliense de Poker, também diretor de torneios. A dica que fica para todo mundo que tem interesse em entrar nesse mercado do poker, trabalhar, é que você procure um profissional experiente da área. Primeiro, procure saber como funciona o mercado, procure um curso depois e veja se realmente você tem interesse em ingressar no mercado que é promissor, é um mercado novo, não é fácil, são muitas horas trabalhadas, mas que financeiramente tem compensado muito. Muita gente tem optado por esse mercado, por ser um mercado novo e por dar muitas oportunidades. No próximo bloco, vamos descobrir mais sobre as expressões próprias do mundo do poker. Não saia daí! Com fabricação própria, a Real Poker garante produtos de alta qualidade.
design exclusivo e soluções práticas. Com um novo jeito de produzir e atender, oferecemos produtos personalizados para cada cliente. Em qualquer lugar que você esteja, monte você mesmo os seus produtos em nossa loja online com alguns cliques. A gente tem fichas, cut cards, mesas, diversos produtos que a Real Poker fornece pra gente, confia no trabalho da Real Poker e utiliza os produtos deles em todas as nossas etapas. Sabemos que somos mais do que uma fábrica de artigos. Somos uma fábrica de momentos emocionantes e transformadores de ambientes. Real Poker, levando a emoção do poker para todos os cantos do Brasil e do mundo. Vamos continuar com a cobertura do BSOP Primeira Etapa 2018, o maior evento de pôquer da América Latina realizado em São Paulo. Mais entrevistas exclusivas para você. Confira agora aqui no canal do Poker. Beth, conta um pouquinho da sua história. Você já tinha um filho que jogava pôquer? Quando é que foi que você resolveu, quero entrar nessa vibe também? Na verdade, eu resolvi isso em 2015. Em 2014, quando eu acompanhei o Vinícius para Las Vegas, eu me entusiasmei muito. Além do jogo, além dele ter sido o brasileiro mais bem premiado, a torcida por ele, o ambiente do pôquer, todo mundo que trabalha, aquilo me fascinou. E aí, como é que é a sua vida hoje, profissionalizando no pôquer? Ih, tem chão para me profissionalizar muito. Mas assim, hoje minha vida se resume em curtir meus netos, curtir minha família, meus amigos e jogar pôquer. Hoje em dia muita gente ainda tem preconceito, não sabe realmente o que é o pôquer, que é um esporte. E como é que mudou a sua visão e qual que é a mensagem que você passa para essas pessoas ainda que tem essa imagem tão deturpada? Não tem, eu nunca tive preconceito, eu sempre apoiei e acho o máximo mulher jogando, fico torcendo para ter mulher na FT. O Ladies é um caminho muito bacana para as mulheres se introduzirem no pôquer, para aquelas que têm receio de jogar contra os homens, entendeu? Mas eu acho fantástico, fantástico porque é um jogo para todo mundo, não tem distinção para ninguém. Você pode ser o melhor esportista, como nós temos vários, né, no meio. Você pode ter uma deficiência, assim como o Vinícius. E todo mundo está na mesa. Você pode ser homem, pode ser mulher, você tem que jogar. Há quanto tempo você é jogador profissional? Me conta um pouquinho dessa história, como é que você entrou nesse mundo do pôquer? Você era um profissional de uma multinacional? Então, lá em 2009, 2010, quando eu conheci o pôquer, eu trabalhava numa multinacional, eu era um analista de sistemas, né, no que eu me formei, mas eu acabei conhecendo o pôquer e com o pôquer eu descobri uma nova profissão, né, e com o tempo eu comecei a estudar, ver que existia uma possibilidade de seguir aquilo como carreira e acabei levando adiante e acabou dando certo, né. Então, fazem 7 anos já que eu estou vivendo exclusivamente do pôquer, né. Qual que é a dica que você dá para quem quer começar a se profissionalizar nessa área? Estudar bastante. Como qualquer outra profissão, exige estudo, dedicação. Não pensa que pôquer é um jogo onde só vai entrar, dar sorte e ganhar. Não é isso. Tem muita coisa muito chão para correr.
Você resolveu começar a jogar mais poker depois que você ganhou seu primeiro campeonato. Como é que foi essa sensação de ficar no main event? Então, é uma sensação indescritível, porque o prazer que o poker te dá, não tem como explicar. Só quem joga que consegue sentir o que é essa adrenalina, tudo, né? E eu comecei a jogar poker lá no Rio Grande do Sul, nos eventos do Campeonato Gaúcho que teve lá, e me saí muito bem. E aí comecei a gostar, comecei a estudar com o Marcelo Fonseca, né, que é um monstro do jogo, acho que é um dos melhores coach que tem lá da Zona Sul do estado, do Brasil. E comecei a estudar bastante, me dedicar e comecei a jogar Campeonato Brasileiro. Daí já vim para BSOP, já fiz várias vezes finais em eventos paralelos, fui campeão também de evento paralelo. E acompanho o Vini, que para mim é um dos que melhores joga no Brasil, foi campeão lá em Camboriú, da etapa de Camboriú. Ficou em terceiro colocado no BSOP Millions. Eu também já sou semifinalista do BSOP Millions, agora 2 anos atrás. Então, a partir daí que você entra no circuito, não sai mais, é muito gostoso. E sempre que dá, eu venho, né, para as etapas, vou com o Vini, às vezes a gente vai viajar com a família também, para os eventos que são mais longe, como Recife, Natal, a gente gosta de levar a família daí para passear, né? Aproveitar. Você já se sentiu uma carta fora do baralho quando está no meio de jogadores de pôquer que ficam falando expressões que você não tem nem ideia do que sejam? Bem-vindo ao time! Eu também fico perdidinha tem hora, viu? Por isso, resolvi pedir ajuda para quem está acostumado com essas situações. E agora vamos aprender algumas expressões pra gente não foldar. Fred de São Paulo vai me ajudar então a descobrir algumas expressões. Primeira, tribet. Tribet é quando alguém faz uma aposta e você faz uma aposta em cima da que ele fez. Você aumenta a aposta que o outro fez. É uma tribet, entendeu? Okay. Cartas Broadway. Cartas Broadway é do 10 até o Ás. Vamos lá. Que dá pra formar a jogada mais forte do jogo. Check raise. Check raise é o seguinte. Você tá com uma carta que é boa. E aí você dá check, que é mesa. Você passa. Aí o cara pensa que pelo fato de você ter passado, você não tem nada. Aí ele aumenta. E aí você vai lá e aumenta o raise dele. E aí ele fica tipo, pô, o cara deu check, como é que ele tá dando raise agora? É uma jogada boa. Esse é o check raise. Ok, vamos pro próximo para saber o que é grinding. O que é grinding? Pronto, encontrei uma pessoa que vai responder pra gente, Diego. E aí, explica pra gente o que é isso. Grinding vem da expressão que usa no skate também, grind nos trilhos, né? É quando o cara tá jogando muitos jogos ao mesmo tempo, geralmente online. É difícil, eu nunca ouvi alguém falar grind ao vivo, né? Então, quando o cara tá grindando, é que ele tá jogando online muitos torneios ao mesmo tempo, tá naquela... Monte de tela aberta. Sim, o grinding é muitas telas jogando ao mesmo tempo e o dia todo, assim, perde, entra, tá no grind, tá no trilho, vai jogar 40 torneios num dia se for preciso. Okay. E lead? Lead é quando o cara lidera a aposta, quando você tem a primeira rodada de apostas, pré-flop, aí abre o flop, quando você sai apostando e não espera que alguém para dar call, quando você sai de lead, você sai liderando. Vem do inglês, liderar. ITM? In the money, quando você entra na faixa de premiação. E aí, o que acontece nessa faixa de premiação? É sempre bom, né? Sempre alegria quando a gente chega na faixa de premiação e... As pessoas às vezes acham que jogar poker e ganhar dinheiro é fácil, não é. Você joga, por exemplo, agora eu tava jogando ali 256 cara, faixa de premiação 31, então você tem que bater muitos adversários para chegar lá. ITM é sempre alegria, né? Flush draw, mais uma expression, vamos lá, explica também. Flush draw é quando você tá para acertar o flush. Quando você tem 2 cartas de copas, por exemplo, e 2 cartas de copas no flop, você tá no flush draw. Você tá você não precisa de uma carta para acertar o flush. Aí continua explicando o outro agora, que era o nuts. O nuts é quando você tá... Nuts é aquela expressão, sabe? Nuts, você tá maluco, você tá... É quando você tá com o maior jogo possível, por exemplo, rei, 7 e 8. Se você tem uma trinca de rei, você tá nuts. Ninguém com nenhuma outra trinca pode ganhar de você, entendeu? Qual que é a sua expressão favorita? O que você costuma usar mais? Mano, é sempre bom falar nuts, né? Mas eu gosto de expressão
Favorita. O que você mais usa? Olha, o que eu gosto no jogo é da Tribet Lite, quando você dá aquela aumentada na aposta do cara, quando você não tem tanta carta e puxa a mão ou isola uma mão para jogar com o cara, eu acho que ou aposta qual que é o padrão, mas quando você dá o re-raise, eu acho que é o coqueluche do jogo, Vamos a mais algumas expressões do poker, da vez é short stack. Short stack é quando um jogador ele tá com poucas fichas, se a gente for comparar com o tamanho dos blinds. Então ele tá, seria bem no significado, é um stack curto, né? Um stack pequeno. Então ele não tem tantas fichas assim e ele tem poucas manobras para jogar. Open raise. Open raise é quando pré-flop. Explica. Tá vendo? Gente, é expressão demais. Quando não teve nenhuma ação ainda. Antes de abrir as cartas. E não teve nenhum raise ainda. A primeira pessoa que dá o raise é um open raise. A primeira pessoa que aumenta, faz a primeira aposta, é um open raise. Nuts. Nuts é quando você tem a melhor mão possível, a pessoa tá nuts. All in. All in é quando aposta todas as cartas, todas as fichas. E uma bad? Uma bad é quando a gente tem a melhor mão e por azar a gente perde. Chip leader. Chip leader é o jogador que está em primeiro lugar em fichas. Ele está em primeiro lugar. Ok. Tem mais fichas que todo mundo no torneio, é chip leader. Tem mais alguma expressão que você acha que é bem usual, assim, que você costuma falar bastante? GG. Ai, é que eu ouvi falar. Não é, eu não ouvi falar essa ainda. Não, GG, que na verdade significa good game. Só que eu ouvi GL, good luck. E aí a gente joga no online, a gente usa muito GG e a gente acaba usando muito quando algum jogador cai. Por exemplo, agora o Rafa que caiu antes. GG Rafa. Ele jogou muito bem, então. Good game. Aprendeu aí algumas expressões? Gente, é coisa demais. Então, por isso que tem que estudar. Bacana, né? Mas ainda tem muitas outras expressões. Aos poucos a gente vai aprendendo. No próximo programa, vamos falar sobre a necessidade de jogadores de pôquer terem uma alimentação saudável e praticarem atividade física para tomarem as melhores decisões durante o jogo. Não perca! O canal do Poker fica por aqui. Até sábado que vem. Tchau, tchau!